O relógio da rotação. Quando o tempo vira lucro. O dinheiro tem um segredo. Ele nunca dorme. E quem entende o tempo, investe melhor. Em renda fixa, o tempo não é um detalhe. Ele é o eixo que decide se seu dinheiro vai trabalhar com eficiência ou ficar encostado rendendo menos do que poderia. Quando falamos em rotação de ativos, entender o fator tempo é tão importante quanto escolher o produto certo. Vamos à vida real. Imagine a história da Carla, uma analista de 38 anos que guardou R$50 mil no banco e decidiu aplicar em um CDB, Certificado de Depósito Bancário, com taxa de 110% do CDI. O CDB é um empréstimo que você faz ao banco e ele te paga juros em troca. No início, parecia ótimo. Só que 6 meses depois, a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, usada como referência por todos os investimentos, começou a cair. Quando a Selic cai, a maioria dos investimentos pós-fixados, aqueles que acompanham essa taxa, passam a render menos. Carla não percebeu isso, ela manteve o dinheiro lá. Enquanto isso, outros investidores estavam migrando para títulos pré-fixados, aqueles que travam a taxa no momento da compra e ganhando mais. Se ela tivesse entendido o relógio da rotação, teria trocado o ativo e aproveitado a nova fase do mercado. Esse é o ponto. O tempo muda o cenário. O que era excelente ontem pode ser apenas ok hoje. E em investimentos, ok significa perder dinheiro de forma invisível. Não porque você teve prejuízo, mas porque deixou de lucrar. Vamos simplificar. Pós-fixados, como CDBs atrelados ao CDI ou Tesouro Selic, são ótimos quando os juros estão subindo ou muito altos. Pré-fixados, como Tesouro Pré-fixado, brilham quando a Selic começa a cair, porque você trava um bom rendimento antes que o mercado pague menos. IPCA+, atrelados à inflação, são ideais quando o custo de vida está subindo, protegendo o seu dinheiro do aumento de preços. A estratégia dentro da carteira ARI, Algoritmo Riqueza Inteligente, segue essa lógica. Os 50% de renda fixa não ficam parados, eles giram conforme o tempo e o cenário econômico. A cada mudança da Selic, a cada variação do IPCA, índice oficial da inflação, você deve avaliar se está na hora de trocar seus títulos por alternativas mais alinhadas ao momento. Um bom investidor não tenta adivinhar o futuro, ele reage ao presente. O tempo é um aliado quando você sabe usá-lo como sinal. Rotacionar a carteira não é correr atrás do mercado, é se adaptar a ele antes que ele mude completamente. Se o tempo mostra quando agir, os sinais do mercado mostram por que agir. No próximo tópico, vamos entender quais alertas não podem ser ignorados na hora de girar sua carteira. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. Atue como um planejador financeiro. Com base na taxa Selic dos últimos 24 meses e nas expectativas para os próximos 12, mostre em quais momentos teria sido ideal rotacionar uma carteira de R$50 mil em renda fixa. Indique quais ativos seriam recomendados em cada cenário e explique o motivo de cada troca. Prompt 2. Termômetro do tempo. Crie um checklist prático com 5 sinais que indicam que o tempo de permanência em um ativo está chegando ao fim. Explique cada sinal de forma simples, como variação da Selic, inflação, vencimento do título ou taxa média do mercado, e diga qual tipo de ativo considerar em cada caso. Os sinais do mercado. Como saber a hora de rotacionar? O mercado fala o tempo todo, mas poucos param para ouvir os sinais. Imagine o caso do Roberto, engenheiro de 42 anos. Ele tinha boa parte da sua reserva em Tesouro Selic, um título de renda fixa pós-fixado, seguro e líquido, ou seja, com saque rápido. Por meses, esse investimento foi excelente porque a Selic estava alta, pagando bem. Só que, de repente, o Banco Central iniciou uma sequência de cortes na taxa básica. O Tesouro Selic, que antes era campeão, passou a render menos. Roberto não percebeu o sinal e deixou de aproveitar os títulos pré-fixados, que, naquele momento, estavam oferecendo taxas fixas atrativas para quem travasse antes da queda total. Esse é o ponto. O mercado dá sinais claros. O problema é que muitos investidores ignoram. Vamos traduzir alguns. Atas do Copom. São as reuniões do Banco Central que definem a Selic. Cada mudança na taxa é um recado. Se o texto fala em cautela ou ajuste gradual, pode sinalizar novos cortes ou altas. Inflação. Se a inflação sobe, o poder de compra cai.
Esse é o sinal para considerar títulos atrelados ao IPCA, que protegem seu dinheiro. Taxas de mercado. Quando bancos e corretoras começam a oferecer pré-fixados com taxas melhores que os pós-fixados, é sinal de que o mercado acredita em queda dos juros. Liquidez dos ativos. Se você tem muito dinheiro preso em títulos longos, mas precisa de flexibilidade, pode ser o sinal para rotacionar parte para opções mais acessíveis, como o Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária. Rotacionar não é sobre modismo, mas sobre resposta inteligente a sinais objetivos. Quem ignora esses alertas corre o risco de ficar sempre um passo atrás. Quem aprende a ouvi-los ganha vantagem. Na prática, pense no mercado como uma estrada. O IPCA, a Selic e as taxas são placas de trânsito. Elas avisam se a estrada vai subir, descer ou ficar reta. O erro é dirigir de olhos fechados. O acerto é ler as placas e ajustar a marcha no tempo certo. No modelo ARI, a rotação se conecta com esses sinais. Se a Selic dá sinais de queda, parte da renda fixa, 50% da carteira, pode migrar para pré-fixados. Se a inflação aparece como risco, títulos IPCA+ garantem proteção. Se o cenário é incerto, manter pós-fixados líquidos dá flexibilidade. Roberto aprendeu da maneira difícil. Viu seu Tesouro Selic render menos, enquanto colegas que leram os sinais travaram pré-fixados generosos. Ele percebeu que investir não é só aplicar dinheiro, mas saber interpretar o que o mercado está dizendo. Você já entendeu que o mercado manda sinais, mas como transformar esses sinais em uma estratégia prática da rotação? É o que vamos ver no próximo ponto. Prompts práticos, engenheiro de prompt. 1. Detector de sinais. Liste os 5 sinais mais importantes do mercado que indicam que é hora de rotacionar ativos de renda fixa. Para cada sinal, Selic, inflação, taxas bancárias, liquidez e expectativa econômica, cria um exemplo real de como o investidor deveria reagir. Prompt 2. Simulador de placas do mercado. Cria uma simulação onde a Selic começa em 13% e cai até 9%, enquanto a inflação sobe de 4% para 6%. Mostre quais ativos de renda fixa, Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+, seriam ideais em cada fase. Explique em forma de passos práticos como um investidor poderia rotacionar sua carteira de R$30 mil para maximizar o resultado. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O peso da liquidez no seu bolso. Liquidez. Essa palavrinha que parece saída de um manual de economês nada mais é do que a facilidade e velocidade para transformar o investimento em dinheiro na conta bancária. É como perguntar: se eu precisar desse dinheiro amanhã, consigo ou não consigo pegar de volta? Se a resposta for sim, falamos em liquidez diária. Se a resposta for não e você só consegue daqui meses ou anos, falamos em liquidez baixa. Na prática, isso muda vidas. Imagine que você tenha aplicado em um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Um CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para o banco. Você entrega o dinheiro hoje e recebe juros em troca, como uma recompensa por confiar no banco. Mas o detalhe está no contrato. Alguns CDBs emitem resgate a qualquer momento. Outros só liberam o dinheiro na data de vencimento. E é aí que mora o risco de não entender a liquidez. Vamos olhar a vida real. João, um gerente de vendas que queria juntar dinheiro rápido, aplicou todo o salário extra em um CDB de 2 anos sem liquidez. Parecia um bom negócio, os juros eram maiores. Só que, 6 meses depois, sua mãe precisou de uma cirurgia de urgência. João correu para resgatar, mas o banco disse, só no vencimento. O que ele fez?
pegou cartão de crédito, caiu no rotativo, juros acima de 300% ao ano. O resultado? Transformou o investimento rentável em uma dívida cara. Maria, por outro lado, secretária e amiga de João, tomou outro caminho. Ela dividiu 50% do dinheiro em um CDB com liquidez diária, que paga menos, e 50% em um CDB de longo prazo, que paga mais. Quando seu carro quebrou e a oficina pediu R$ 2.500 à vista, Maria resgatou em minutos o valor da parte líquida. Resolveu o problema sem dor de cabeça, sem juros, sem correria. O contraste é gritante. Os dois investiram em CDB. A diferença foi a gestão da liquidez. João pensou apenas em retorno. Maria pensou também em acesso. E no fim, a maior rentabilidade não serviu de nada para João, porque ele não podia tocar do dinheiro quando mais precisou. Na carteira ARI, Algoritmo Riqueza Inteligente, a liquidez tem papel estratégico. Uma parte sempre fica disponível em aplicações de liquidez diária, como CDBs atrelados ao CDI ou Tesouro Selic. O CDI é a taxa que os bancos usam entre si para emprestar dinheiro, e o Tesouro Selic é um título público que segue a taxa básica de juros da economia. Isso garante que, quando surgir uma oportunidade ou imprevisto, você tem capital livre para agir. Liquidez, portanto, não é detalhe, é a linha entre independência e sufoco financeiro. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. 1. Liste 5 investimentos de renda fixa disponíveis hoje no Brasil com liquidez diária e compare eles pela taxa de retorno, segurança e garantia do FGC. 2. Monte uma estratégia de alocação, dividindo R$ 20.000 entre liquidez imediata e prazos mais longos, considerando segurança, diversificação e possibilidade de emergências. O jogo do prazo e o custo da oportunidade. Investir não é apenas escolher onde colocar o dinheiro, mas também por quanto tempo você aceita deixá-lo parado. O prazo de um investimento é como uma estrada. Quanto mais longa, maiores podem ser as recompensas, mas também maiores os riscos de não ter acesso quando precisar. Na renda fixa, isso aparece com clareza. Quando você escolhe um CDB, Certificado de Depósito Bancário, ou um título do Tesouro Direto, o prazo já está definido no momento da aplicação. Alguns vencem em poucos meses, outros em 5, 10 ou até 20 anos. Quanto mais longo o prazo, maior tende a ser a taxa de retorno oferecida. Mas aqui surge uma pergunta fundamental. Você vai mesmo conseguir esperar todo esse tempo sem precisar desse dinheiro? É aqui que entra o conceito de custo de oportunidade. Se você trava todo o seu capital em um título de longo prazo e surge uma chance melhor, não consegue aproveitar. Imagine Paulo, que aplicou os R$ 50.000 em um CDB prefixado de 5 anos. 2 anos depois, a taxa Selic subiu de forma expressiva. O mercado começou a pagar mais em novos títulos, mas o dinheiro de Paulo continuava preso à taxa antiga. Ele perdeu a chance de ganhar mais porque não pensou na flexibilidade do prazo. Já Ana preferiu diversificar. Colocou metade do dinheiro em títulos curtos, como o Tesouro Selic, que acompanham a taxa básica de juros e tem liquidez diária, e a outra metade em títulos prefixados longos, que pagam mais. Quando a Selic subiu, ela ajustou sua carteira sem dor de cabeça. O segredo? Não travou tudo em um único caminho. E esse jogo do prazo é uma arte que separa o investidor iniciante do estratégico. Quem só olha para a taxa final pode cair na armadilha de travar demais. Quem equilibra prazos mantém portas abertas para o inesperado. Na carteira ARI, Algoritmo Riqueza Inteligente, o prazo é trabalhado de forma inteligente. Parte curta para manter liquidez e flexibilidade, parte média para aproveitar juros do presente e parte longa para consolidar ganhos futuros. É como se cada camada fosse um alicerce do patrimônio, ajudando a atravessar crises sem perder oportunidades. Prazo e custo de oportunidade são dois lados da mesma moeda. Investir bem é saber que o amanhã pode surpreender e sua carteira precisa estar preparada para mudar de rota sem desmontar tudo.
Prompts práticos. 1. Simule 3 carteiras de renda fixa com prazos curtos, médios e longos, comparando a flexibilidade de ajustes em cenários de alta e baixa da Selic. 2. Explique como calcular o custo de oportunidade de um título prefixado longo, quando a Selic sobe, trazendo exemplos numéricos. Rotação inteligente. O momento de mudar de ativos. Investir não é um movimento estático. Quem acredita que basta aplicar uma vez e esquecer, pode até ter algum retorno, mas perde a chance de maximizar resultados. A rotação inteligente da renda fixa é a habilidade de trocar de ativos no momento certo, ajustando a carteira conforme o cenário econômico muda. Funciona assim. Quando a Selic, a taxa básica de juros da economia, usada como referência para todos os empréstimos e financiamentos, está alta, investimentos pós-fixados, como o Tesouro Selic ou CDBs atrelados ao CDI, brilham porque acompanham a taxa. Mas quando a Selic começa a cair, esses ativos perdem força e muitas vezes vale migrar para prefixados ou indexados ao IPCA, índice que mede a inflação. Assim você garante rentabilidade maior antes que o mercado reajuste as condições. Vamos a um caso real. Helena, professora de matemática, aplicou em Tesouro Selic em 2021 quando a Selic estava subindo. Ótimo movimento. O título pagava cada vez mais conforme os juros subiam. Só que em 2023 a Selic começou a cair. Helena percebeu que seu título estava rendendo menos enquanto novos CDBs prefixados ofereciam taxas melhores. Ela vendeu parte do Tesouro Selic e migrou para um prefixado de 3 anos. Essa rotação fez com que ela garantisse uma taxa alta por mais tempo, mesmo com a queda dos juros. Já Marcelo, colega dela, preferiu não mexer. Ficou preso no mesmo ativo e, ao final do ano, percebeu que poderia ter ganho mais se tivesse rotacionado. O medo de mudar custa caro. A rotação inteligente não é sobre trocar a todo instante, mas sobre ler o cenário e ajustar com consciência. É como um motorista que muda de faixa quando percebe que uma está mais rápida, sem precisar sair da estrada. Na carteira ARI, Algoritmo Riqueza Inteligente, a rotação é estratégica. Uma parte é ajustada automaticamente de acordo com o comportamento da Selic. Outra fica posicionada em prefixados ou IPCA+, para antecipar movimentos. Assim, o investidor não depende da sorte, mas de um método que respeita tanto a liquidez quanto as oportunidades do mercado. A rotação inteligente garante que seu dinheiro esteja sempre no lugar mais eficiente possível. É a diferença entre aceitar passivamente o que o mercado oferece e agir como um estrategista que aproveita cada curva da economia. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. Crie uma simulação de rotação de carteira. Comece com R$50 mil em Tesouro Selic. Depois mostre como migrar parte para prefixado ou IPCA+, em um cenário de queda da Selic. Liste sinais econômicos que indicam o momento certo e para rotacionar entre pós-fixados, prefixados e indexados à inflação. Transformando rotação em estratégia de vida. Aqui é o Nando Riqueza e chegamos ao fim desta jornada sobre rotação inteligente da renda fixa. E aqui está a verdade. Investir não é apenas um jogo de números, é uma construção de escolhas. Cada ativo que você seleciona, cada prazo que você define, cada rotação que você executa, formam o alicerce do seu futuro financeiro. Pense em Mariana, advogada de 42 anos. Durante muito tempo, ela acreditou que bastava investir no Tesouro Selic e pronto. Segurança absoluta, liquidez diária. Mas, com o tempo, percebeu que sua carteira estava estática, sem crescer tanto quanto poderia. Ela começou a observar os movimentos da economia. Quedas da Selic, inflação pressionando, bancos oferecendo prefixados mais altos. Ao aplicar a rotação inteligente, Mariana conseguiu não apenas proteger seu dinheiro, mas também antecipar ganhos que antes pareciam fora de alcance. Essa mudança não veio de fórmulas mágicas, mas de disciplina. O segredo não é adivinhar o futuro, mas ter um método que se adapta a ele. E é exatamente isso que a carteira ARI, Algoritmo Riqueza Inteligente, propõe. Combinar liquidez, prazos e rotação estratégica para que o investidor não dependa da sorte, e sim de um processo claro e replicável. Agora, aqui vai o ponto essencial.
Só aplicar em renda fixa não basta para construir um patrimônio sólido. Ela é a base, o chão firme. Mas a outra metade da jornada está na renda variável, ativos que trazem volatilidade, mas também multiplicam as oportunidades. E o primeiro passo nesse universo para quem busca equilíbrio e dividendos consistentes está nos fundos imobiliários, FIIs. É isso que vamos explorar no próximo vídeo. Fundos imobiliários com estratégia. Se até aqui você aprendeu como se defender e crescer com a renda fixa, agora vai descobrir como receber aluguel sem ser dono de imóvel, com inteligência, segurança e usando os mesmos princípios da rotação estratégica. Antes de seguir, lembre-se que este conteúdo não é recomendação de investimento, é aprendizado prático para você tomar decisões mais conscientes. Então já deixa o like, comenta suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender a investir de forma simples e eficaz. Assim você ajuda a levar a educação financeira para mais pessoas e fortalece o canal. A rotação inteligente não é só sobre investimentos, é sobre vida. É sobre ter a liberdade de escolher seus caminhos sem ficar refém das circunstâncias. E o próximo passo é aprender a multiplicar essa liberdade com os FIIs. Prompts práticos. Engenheiro de prompt. Monte uma simulação que combine 60% renda fixa rotacionada e 40% fundos imobiliários, mostrando o impacto em liquidez e dividendos ao longo de 5 anos. Liste os 5 maiores erros de quem não faz rotação da renda fixa e explique como evitá-los com exemplos práticos. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!